Quinta-feira, na Epifania do Senhor. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, nas quintas-feiras, passeamos, deambulamos, diz o latim, deambulamos pelo espaço da larga, extensa e profunda memória da Igreja. Quero sempre lembrar isso com certo orgulho. Nossa memória não data do século XVI. Nossa memória tem 21 séculos, além do tesouro lido na sua forma mais inteligente, cristã, do Antigo Testamento. Portanto, a nossa memória vai Abraão. E, segundo São Lucas, Jesus é descendente de Adão. Portanto, temos um espaço confortável de memória, algo análogo com o que Jesus disse no capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. A memória da Igreja possui muitas moradas, mansiones. Pois bem, nessa memória há o divino, que é a seiva dessa memória, unida, como sempre, no cristianismo ao humano. Portanto, também há erros, há problemas. São as atitudes infantis mais utilizadas na briga diária, na polêmica pequena, que na igreja só houve erros. É o grupo A. Na igreja só houve erros, inquisição, cruzadas, etc. Como se, inclusive, se pudesse usar essas duas expressões dessa maneira. Mas assim é o cavalo de batalha dos iluministas hoje ainda. E o contrário, fundamentalistas que gostam de confundir a seiva divina com seus frutos humanos. É decisivo na memória da Igreja ir ao Google, nosso dicionário de memória de informações, procurar lá. No ano 2000, o Papa escreve e proclama, reúne as religiões em Assis, foi uma grande confusão na época, para proclamar e pedir perdão pelos erros da Igreja. Pedir perdão pelos erros da Igreja não significa em nada contaminar a seiva. A seiva é a mesma. Quando ela é destilada aqui e ali, e é interessante que a seiva é tão forte que nos permite, pela voz de tanta autoridade de um Papa como João Paulo II, de afirmar que houve erros. Mas não são erros porque são simplesmente circunstâncias históricas. Não. São erros porque o Evangelho nos corrige permanentemente. Ai de nós, Igreja, se não pudermos ser corrigidos permanentemente pelo Evangelho. Como um voo em noite de tempestade, em que os radares permanentemente articulam o voo, fugindo talvez de turbulências perigosas e continuando o seu caminho. Assim é a Igreja. E quem garante isso à Igreja é o Espírito Santo. Ele garante um plano de voo para a Igreja. E o que ele não garante são escapar de todas as turbulências. Isso ele não garante, não. Pelo contrário, nas turbulências da Igreja, maiores, iniciais, o Espírito Santo propiciou-nos os mártires, que nos mostraram como as turbulências podem produzir também bem e sementes de novos cristãos, rouba a frase de Santo Irineu.
Pois bem, hoje, em plena memória da Epifania do Senhor, volto a escutar e fazer ouvir a homilia de um grande. Nós estamos no século V, século importante, a igreja há pouco tornara-se indispensável a nova identidade do Império Romano, isso no quarto século. Nós estamos no quinto, 400 e pouco, e um século de grandes, um século de Santo Ambrósio, um século de Santo Agostinho, um século de São Jerônimo, um século de um Papa Santo, São Leão Magno. Papa, santo e grande. Nem todos os séculos assistiram um time de tal envergadura. Aqui e ali somos vítimas de um século pequeno, com gente micro. Bem, este homem pronunciou uma homilia magnífica, exatamente denominada na Epifania do Senhor, em Epifania Domini, intitulada "O Senhor deu a conhecer a sua salvação ao mundo inteiro". Tendo a misericordiosa providência de Deus decidido vir nos últimos tempos em socorro do mundo perdido, determinou salvar a todos os povos em Cristo. Esses povos formam a incontável descendência outrora prometida ao santo patriarca Abraão. Descendência gerada não segundo a carne, mas pela fecundidade da fé. E por isso, comparada à multidão das estrelas, para que o Pai de todos os povos esperasse uma posteridade celeste e não terrestre. Entrem, pois, todos os povos, entrem na família dos patriarcas, e recebam os filhos da promessa, a bênção da descendência de Abraão, a qual renunciaram os filhos segundo a carne. Que todos os povos representados pelos três magos adorem o Criador do universo. E Deus não seja conhecido apenas na Judéia, mas no mundo inteiro, a fim de que por toda parte seu nome seja grande em Israel. Portanto, amados filhos, instruídos nos mistérios da graça divina, celebremos com alegria o dia das nossas primícias e do primeiro chamado dos povos pagãos à fé, dando graças a Deus misericordioso, que, conforme diz o apóstolo, nos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu amado Filho. Pois, como anunciou Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E ainda referindo-se a eles, o mesmo profeta diz ao Senhor: nações que não vos conheciam vos invocarão, e povos que vos ignoravam acorrerão a vós. Esse dia, Abraão viu e alegrou-se, ao saber que seus filhos, segundo a fé, seriam abençoados na sua descendência, que é Cristo, e ao prever que, por sua fé, seria pai de todos os povos. E deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esse dia, também Davi cantou nos salmos, dizendo: as nações que criastes virão adorar, Senhor, e louvar o vosso nome. E ainda, o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Como sabemos, tudo isso se realizou quando os três magos, chamados do seu longínquo país, foram conduzidos por uma estrela para irem conhecer e adorar o Rei do céu e da terra. O serviço prestado por essa estrela nos convida a imitar sua obediência, isto é, servir com todas as forças essa graça que nos chama todos para Cristo. Animados
Por esse desejo, amados filhos, deveis empenhar-vos em ser úteis uns aos outros, para que no reino de Deus, aonde se entra, graças à integridade da fé e às boas obras, resplandeçais como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Tão importante quanto o conteúdo desta homilia, definitivo, percorrendo todos os grandes problemas. Vejam que o Papa foi muito sutil, mas afirmou, sim, os judeus, aqueles segundo a carne, perderam a aliança. Jesus havia profetizado várias vezes, outros povos virão do norte, do sul, do oeste e do leste e vão ocupar a mesa com Abraão, ocupar o vosso lugar. Mas mais importante é que esta boca que fala pertence a uma vida santa. As homilias dos santos são, na verdade, um dos grandes tesouros da tradição cristã e verdadeiramente católica.